Oi, oi, gente linda! Tô aqui fazendo hoje um vídeo bem legal e muitas pessoas têm me perguntado como que eu consigo fazer para administrar o tempo, né? Fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho amigas, né, consultoras também, clientes, que elas estão sempre falando, caramba, eu tô sem tempo, não consigo fazer isso, fazer aquilo. E aí perguntam, Daniele, como é que você consegue para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem as coisas em casa para administrar, a gente tem o negócio para administrar, os produtos para entregar, a consultora para treinar, os filhos para dar ordem lá, organizar as coisas todas. E com tudo isso você tem que se manter leve, você tem que se manter feliz, sorridente, plena. Desafiador, né? Mas então, o que eu quero compartilhar com vocês? A primeira coisa, a gente precisa na vida ter consciência. E o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Porque com o tempo a gente consegue ter todas as outras coisas na vida. Todas. Mas as outras coisas não podem nos dar o tempo. Então, com o tempo, você tem, por exemplo, a paz, a fé, se conecta com o seu Deus. Com o tempo, você tem tempo de qualidade com a sua família, se você quiser. Porque muitas vezes você está o tempo todo com a sua família, mas aquilo não é de qualidade. É um tempo estressante, chato, irritante, né? Com o tempo, você consegue fazer tudo do seu trabalho. Deus é perfeito e Ele deu tempo suficiente para a gente fazer tudo. Só que a gente precisa aprender a fazer gestão do tempo, que muitas pessoas, inclusive eu, não sabia. E aí é isso que eu quero falar aqui pra vocês agora. Então, o que eu costumo fazer? A primeira coisa é que eu era uma pessoa procrastinadora. Eu enrolava pra fazer as coisas, ficava deixando pra depois, e isso é muito angustiante, tá? E aí eu entendi que a gente precisa ter foco no que a gente está fazendo. Tudo que a gente começa, a gente precisa concluir. E isso é muito importante. Tem gente que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, começa tudo, para tudo no meio e depois não sabe o que faz primeiro. Eu li um livro chamado Técnica Pomodoro e super recomendo aqui para vocês. É um livro bem educativo, né? E ele ensina você a ter foco e concluir tarefas. E o melhor de tudo, ele faz você perceber que aquela tarefa que você procrastinava, que você achava que ia tomar um tempão e que era chata, ela é uma das mais fáceis de serem executadas e é aquela que vai te dar o resultado que você queria. Porque às vezes a gente passa o dia todo bitolado de coisas, mas você está ocupado, você não está produtivo. Você não está fazendo aquilo que realmente você queria ter o resultado, queria fazer, entende? Então eu faço assim, um dia antes eu faço uma lista das coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. E essas coisas eu separo elas em categorias. Por exemplo, uma lista do que é importante, uma lista do que é urgente e uma lista do que é circunstancial. E é importante você saber também o que é o que aí, tá? E aí o que acontece nessas 3 categorias? Aquilo que é urgente foram coisas que você procrastinou e elas precisam ser feitas para ontem. Aquilo que é importante é o que vai trazer o resultado que você está querendo. E aquilo que é circunstancial é algo que não precisa ser feito agora. Precisa ser feito dentro aí de um prazo curto, mas não necessariamente hoje. Feito essas 3 listinhas, você coloca em ordem cada uma, começa pela lista do importante, entende? Até porque a lista do que você vai fazer no dia não pode ter mais do que 6 coisas. Se a sua lista tem mais do que 6 coisas, você precisa para ontem separar ela nessas 3 categorias, começar a eliminar e colocar isso em ordem, tá? Então se conecta com a tua lista do que é importante, combinando uma coisa do que é urgente, e vai tratando o circunstancial aí. No final do dia, tira aquilo que você concluiu e o que você não concluiu, coloca aí para o dia seguinte e colocando as novas coisas que surgiram. Lembrando que o mais importante que você deve fazer é toda tarefa que você começar, você tem que concluir, tá? Então eu vou lá, que agora eu vou concluir a minha lista do que é importante.